Olá, estamos aqui hoje com um ícone do ensino preparatório para concurso público de Brasília. Excelente professor em sala de aula, excelente autor, né? E é reconhecido no Brasil inteiro, né? O Gabriel Desen, que eu peguei no colo, né? Professor Hernani, a gente se conhece há quanto tempo? Há muito tempo. Professor Hernani, é sempre uma satisfação estar aqui contigo, com o teu público, e evidentemente as suas palavras se devem mais à sua bondade do que à minha própria competência, mas num ponto você tem razão, nós estamos juntos desde há muito tempo, desde que os cursos presenciais ainda engatinhavam em Brasília, desde que a parte editorial voltada a concurso público ainda era praticamente um nicho desconhecido de mercado. E todo o material dele, né, tem a preocupação de ver, do ponto de vista do aluno, para ver de que maneira mais facilmente o aluno pode entender com mais abrangência e mais profundidade. É sempre do ponto de vista do aluno. Exato. Que, aliás, era também uma metodologia minha, por isso que a gente acabou se dando tão bem. Nossa preocupação daí, talvez esse encaixe tão eficiente, tão produtivo, foi justamente a criar uma diferença entre o professor que sabe e não transmite e o professor que é um comunicador nato, mas sem consistência nenhuma. Pois é. Agora, o professor Gabriel está trazendo uma novidade, né? Você pode falar qual é a novidade? É para quem está voltado para o MPU. Isso. Nós temos aí vários cursos, vários materiais endereçados ao MPU, mas percebemos há um tempo atrás que há uma carência de alguns alunos na parte das provas discursivas. Ou seja, você já fez concurso, deve saber disso. Muitas vezes tem uma boa habilidade redacional, mas não entende a matéria técnica. Ou, reversamente, você é um bom técnico, conhece a matéria técnica, mas não vai bem em provas discursivas. Por quê? O fundamento é aquilo que nós usamos como parâmetro em sala de aula do nosso material impresso. Você só pode redigir sobre alguma coisa que você entende. Ou seja, se você não domina o tema, não compreende o tema, você não consegue enfileirar frases num sentido que possa impressionar a banca quanto a conteúdo. Com base nisso, nós concebemos aí, o professor Everardo Leitão, um trabalho em 4 entradas, chamado 4x2, no qual eu e o professor Everardo vamos entrar com os alunos do concurso do MPU para trabalhar simultaneamente o conteúdo técnico na minha área de Direito Constitucional e Legislação para o MPU, de forma a fazer com que faça sentido a você esse conteúdo e, simultaneamente, você vai trabalhar esse conteúdo em questões discursivas que vão ficar aos cuidados e à sob orientação do professor Everardo. Ou seja, em 4 aulas de finais de semana, sábados e domingos, você vai ser orientado sobre como pegar a matéria técnica e trabalhar esse conteúdo de maneira a não perder pontos numa prova discursiva. Atendemos aí, nesse pacote, o aluno que tem o conhecimento, mas quer aperfeiçoar a redação, e o aluno que tem uma boa redação, mas quer incrementar o conhecimento, a parte da densidade argumentativa no trabalho. Esse é o trabalho, professor Hernani, que estamos concebendo. Pois é um belíssimo trabalho, e considerando, inclusive, que os 2 professores são verdadeiros elefantes brancos, né? Aqui, na realidade, no bom sentido, porque tem a conotação de elefante branco no mau sentido. Nós estamos falando também aqui que são ícones mesmo da educação. O Everardo é excelente na área redacional e o professor Gabriel Desen dispensa qualquer comentário, porque você já conhece. Uma outra coisa, queria que você falasse também sobre esse material que você tem sobre o MPU, né? Essa apostila que eu achei interessante o modo como ela foi feita. Certo. É uma série que você está lançando agora. Isso. Nós percebemos já, professor Hernani, você que está nos ouvindo, nos vendo em casa aí, há muito tempo, em cima dessa nossa experiência da qual falamos agora há pouco, que o aluno de concurso público, o aluno de cursos preparatórios para concurso público trabalha com escassez absoluta de tempo.
Então, esse candidato não tem condições de pegar grandes textos, grandes livros, um livro às vezes de 400 páginas, para dentro desse conteúdo que ele não domina, e encontrar aquilo que efetivamente é necessário fazer uma prova. Então, nós adotamos primeiro em sala de aula aquilo que eu chamo de preparação esquematizada. Todos os meus cursos são dados dessa forma, esquematização em quadro o tempo todo. E, em cima desse método, nós percebemos que os alunos passaram a render muito mais. Nós abrimos a legislação, a Constituição Federal, em esquemas que fazem sentido para o aluno, fazendo com que ele abandone para sempre um erro básico na preparação que talvez você também cometa, que é você tentar memorizar ou decorar a matéria para concurso. Matérias jurídicas para concurso não se decora. Matéria jurídica se compreende para que você possa projetar respostas quando você vai ver uma questão. Com base nisso e nessa experiência favorável dos cursos presenciais, eu consegui fazer uma transposição desse método para o material impresso. Inclusive o professor Hernani viu alguns originais, ficou bastante motivado pelo formato, até porque é inovador. E a apresentação é essa aqui, ó. Esse material aqui é uma das versões e isso aqui é fundamental, em esquemas. Ou seja, dentro desse material você vai receber a legislação posta, e nesses quadros aqui dentro nós vamos abrindo para você os conteúdos, os fluxogramas. O que acontece então? Você pega, por exemplo, artigos de uma lei qualquer, lei de licitações, 8.102, sobre um processo administrativo disciplinar, por exemplo. Você lendo a longa série de artigos não vai conseguir ver qual é a sequência dos atos. Nesse formato, professor Hernani, nós colocamos a sequência em fluxograma. Qual é o primeiro momento? O ato A leva ao ato B, que leva ao ato C, que leva ao ato D. Ou seja, para o aluno que está lendo o nosso material, ele vai estar vendo a coisa acontecer e sentindo o fluxo da informação e compreendendo a sequência de atos. Ele se sente dentro da matéria. Exatamente. Ou seja, o propósito fundamental é fazer com que o aluno, digamos, vença aquela hostilidade que é representada pela literalidade de uma lei. Você sabe que a lei é escrita com termos técnicos e para um aluno que não é da área, e os concursos exigem muito isso, a forma de se expressar do legislador é hostil à compreensão. Pois é uma ferramenta fantástica, né? Porque o processo é um processo de o professor organizar as ideias do conteúdo, né, que o aluno leu. Precisamente. Ele leu, mas ele fica confuso. O professor organiza, esquematiza esse conteúdo, e aí o aluno, quando passa por essa fase e volta à lei, ele vai ter uma visão muito mais clara e abrangente da lei. Né? É realmente um trabalho que vai valer a pena. Né? Esse curso 4x2, né? Ele, na realidade, porque são 4 dias de 2 professores, isso. Não é isso? E também são 4 dias de 2 finais de semana, não é isso? Também por isso. E quando é que começa esse curso? Nós estamos agendando a primeira aula, se eu não me equivoco, professor. Eu acho que é dia 4 para de maio. o dia 4, é um sábado. Isso. A segunda entrada do domingo, dia 5. Sim. E as outras 2 no final de semana seguinte, também sábados e domingos. Pois é, então são 2 sábados e domingos, começando no dia 4 de maio, né? E eu acho que é bom você já procurar se matricular, e você pode se matricular até no site da Veste Concursos, ou então na unidade da Veste Concursos da Asa Norte, não é isso? Exatamente. Isso. Então eu acho que é bom você já procurar, porque com certeza eu acho que o espaço vai ser pequeno, como costuma acontecer com as suas iniciativas. Tomara, né? que nós tenhamos esse resultado. Tem um outro aspecto que eu queria colocar para vocês também, já que nós estamos falando de MPU, antes de ele terminar o raciocínio dele, é que a gente também lançou provas comentadas por MPU de português, né? Porque muita gente tem dificuldade de acertar as questões de português, né? Então a gente criou na internet, né, um curso online de provas comentadas. O aluno adquire o curso, né, e ele recebe provas, né? Cada grupo de 3 provas. Ele imprime uma prova, resolve as questões todas, né?
Assim que ele terminar de resolver as questões, ele liga o computador outra vez e vai ver o professor comentando item por item. Só que fica muito visual, é até melhor do que em sala de aula, porque você vai ter uma lousa muito clara, já pronta, preparada, vai aparecendo o texto e vão aparecendo os itens, né? Os itens e os pontos do texto que justificam aquele item estar certo ou errado. Então tem toda uma referência ao texto constante, né? De tal forma que o aluno aprende também a fazer prova, né? Resultado, você pode achar esse curso, se chama Provas Comentadas por MPU, com o professor Hernani, e você acha no site da Vestcom. O curso do professor Gabriel e do professor Everardo, 4x2 para o MPU, né? No site da Vestcom Cursos. E o curso de provas comentadas de língua portuguesa, como é online, é no site da Vestcom, vestcom.com.br. Professor Gabriel, eu gostaria que o senhor terminasse, né, com a sua mensagem para os que estão se preparando para o MPU, que é um concurso muito procurado, né, muito difícil, mas que você, se esforçar muito, você chega lá. A minha mensagem para você que é aluno é bem objetiva. Se você for ler legislação seca, como a gente chama, legislação em texto oficial, sem comentários, você não vai conseguir nenhum resultado positivo. Mesmo os especialistas em direito precisam se socorrer a comentários, a demonstrações, a explicações. Então, para você, quer candidato aos cargos de nível superior, quer aos de nível médio, nível de formação jurídica, então, uma primeira sugestão a você, e isso eu falo por ter feito isso quando eu fiz os concursos aos quais eu me submeti, com sucesso em anos passados, sempre procura trabalhar a legislação usando um material de apoio, uma boa apostila, um bom livro esquematizado, uma boa orientação. Segunda, nunca aceite a orientação em sala de aula no sentido de memorização de matéria jurídica. Não existe isso. Você não precisa de muito trabalho você perceber isso. Os textos de trás trazem 4, 5, 6, 10 matérias jurídicas e te dão um prazo de 3 meses para estudar. Você não tem, como qualquer ser humano também não tem, condições de decorar 8, 10 leis e textos inteiros de Constituição. É aí que entramos nós com o nosso material esquematizado. Ou seja, você tem a matéria para ser compreendida. Nós temos isso, professor Hernani, desde os níveis básicos de ensino. Sim. Quem memoriza, esquece. Quem aprende, retém a informação. A sua experiência em sala mostra isso. Sim. Uma coisa é o aluno decorar regras de crase, de colocação pronominal. Outra é entender a função da partícula semântica numa construção. Exatamente. Então, é o que nós transportamos para a matéria jurídica. Você que é aluno, guarda isso para você trabalhar com sucesso. Você precisa compreender. E, se aquilo que você está lendo não te leva a compreender, o erro é do autor. Se aquilo que você está ouvindo em aula não te leva a compreender, o erro é do professor. Você, como aluno, contrata um curso, compra uma obra para ser instruído, para ser orientado. A finalidade é atingida se você chega a esse ponto, ok? Então, confie no nosso material, consulta, veja como é que nós colocamos a matéria para você, com a marca Vestcom, para você sentir que realmente o direito não tem mistério em concurso público, desde que você esteja orientado de maneira técnica e, sobretudo, clara e eficiente, ok? Aí nos vemos na sua posse. Isso. Olá, nós estamos aqui hoje com o professor Renato Rocha. Vocês dão uma olhada para ele assim e falam, gente, que garoto novo, etc. Mas tem muita experiência. Você está com quantos anos, Renato? Tenho 24. 24. Aí você fala assim, não dá para nada, né? Renato, quando é que você passou em concurso? Quando é que foi o primeiro concurso que você passou? O primeiro concurso que eu fui aprovado foi em 2007. 2007. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos, quer dizer, há 6 anos. Hoje você trabalha onde? Hoje eu sou auditor fiscal do DF, trabalho no Distrito Federal. Olha só, auditor fiscal do DF. Com 18 anos ele já tinha passado em concurso, né? Sim. E você
Você estudou em concurso, para concurso como? Como é que foi? Eu estudei de várias formas. Eu já estava na faculdade, sou graduado em Direito, e eu conciliava os estudos acadêmicos na faculdade com o estudo na biblioteca no turno vespertino e com um cursinho à noite, mas eu fiz um semestre de cursinho e como a faculdade já tinha me ajudado bastante, eu consegui lograr isso no concurso Você em 6 estudou meses. com a Vesticom? Sim, estudei. Inclusive na minha casa tem diversas apostilas da Vesticom. Eu pretendo até fazer uma doação, porque lá deve ter umas 10 ou 15 apostilas. Fui aluno, inclusive, da Vesticom. Aham, olha só. E você estava me dizendo que você foi meu aluno? Fui. Curso online, No comprei, online, comprei olha o curso só, online. quem quer consegue fazer Sim. as coisas. Você concorda comigo que todo mundo passa em concurso se não desistir, se for persistente? Você concorda com Concordo. isso? Essa é a premissa básica. Assim, Olha, todo estudante, todo concurseiro, todo concursando, na verdade, tem que partir desse preceito aí, porque senão a caminhada se torna mais difícil ainda, né? Isso é verdade. É uma fila, você fica até passar, vai chegar a sua vez, basta não desistir. pois é isso aí. Então, qualquer um, né, pode passar no concurso que quer. Sim, A única exigência é ele ser persistente e não desistir. sim, Só se derrota quem desiste, não é verdade? verdade. Pois é, o Renato está aqui hoje como autor de uma apostila da Anvisa, não é? Você pode mostrar a apostila e falar para a gente sobre essa apostila, Renato? Bom, Qual foi a matéria que você desenvolveu aí? essa apostila é composta de 3 partes. Uma parte voltada a políticas de saúde, outra parte voltada à saúde pública e a parte que eu escrevi é relativa à legislação sanitária, que trata o concurso da Anvisa, o edital em andamento, o concurso já está próximo, a prova deve ser realizada no dia 2 de junho. E assim, essa apostila a gente fez voltada para as pessoas que irão fazer o concurso, e o diferencial que ela tem, assim, a gente tentou fazer um material bem bacana, é que ela tem esquemas. Então, o conteúdo é todo disponibilizado através de esquemas, e a legislação ela está destacada. Os esquemas facilitam bastante para o aluno, né? Sim. Para ele poder resumir a matéria na cabeça, não é Sim, isso? o intuito do esquema é assim, sistematizar o que o aluno já leu, mas fazer com que fique mais fácil a compreensão e também a recordação do conteúdo aprendido. Isso aí é o intuito. E na sua parte, que é uma parte bastante extensa, né? A sua parte é de vigilância sanitária? Sim, a parte que eu escrevi aqui foi de vigilância sanitária, na verdade, a legislação sanitária do concurso da Anvisa, mais ou menos 15 normas, dentre as quais o regimento interno da Anvisa, que na verdade são 2 regimentos. Então, é uma legislação bem complexa, assim, bem diferente, muito específica e se diferencia dos concursos das outras áreas pela complexidade do conteúdo. Então, assim, a vigilância sanitária, na verdade, é uma área muito extensa, muito ampla, porque ela cuida desde alimentos até medicamentos, agrotóxicos, produtos para a saúde e todo o processo de implementação destes produtos e prestação de serviço à sociedade. Então, pela gama de conteúdo, as normas também que tratam do assunto são muito específicas. Então, agora, então realmente quem ainda não estudou essas normas, né? E a grande maioria das pessoas não estudou porque é um assunto muito direcionado, muito. não é isso? Agora, quem pegar a apostila e estudar, tem toda a matéria contemplada, sem dúvida. Sim, aqui está todo o conteúdo relativo à vigilância sanitária solicitado no edital. Todas Sim. as normas do edital, inclusive abrangendo todos os cargos previstos no concurso de técnico administrativo, técnico em regulação, analista administrativo e especialista em regulação, os 4 cargos estão albergados aqui nessa apostila. A legislação de todos os cargos está na apostila e quem puder adquirir vai estar comprando uma coisa de qualidade e se fizer a sua parte vai ter êxito no concurso. Isso aí é certo. Pois é, você estava dizendo, a prova da Anvisa vai ser agora no início de junho? Isso está previsto para o dia 2 de junho. Aí, dia 2 de junho a prova. Quer dizer, você que está estudando para a Anvisa, toma vontade, firmeza, né? E não desiste. Né? O máximo que você puder estudar, faça isso.
Além da apostila, né? Por exemplo, em português, se você tiver, nós criamos um produto para ajudar você também para a prova da Anvisa. Nós pegamos algumas provas, né, da mesma banca, né, e fizemos em português. Nós respondemos todas as questões no quadro, mostrando em que parte do texto se justifica aquela alternativa ou que parte diz que ela está errada, etc. E esse tipo chama-se prova comentada da Anvisa. Você acha isso na vestcom.com.br, prova comentada de português na Anvisa. E isso com certeza vai te ajudar muito. Você compra a prova, aí você imprime a prova e vai responder como se estivesse fazendo o concurso. Você responde a prova. Quando você terminar de responder, você liga outra vez o computador e você vai me ver lá no quadro, mostrando item por item aquilo que você respondeu, dizendo se está certo ou se está errado e por quê, né? É uma boa ferramenta. Eu queria só agradecer ao professor Renato, né, a sua vinda aqui, Renato, e dizer que eu já dei uma olhada na apostila e achei o seu trabalho muito bom, muito bem feito, e com certeza vai ajudar a todo esse pessoal que está querendo entrar lá na Anvisa, né? Ok, eu que agradeço o convite, a elaboração do trabalho e assim, tenho certeza que vai ajudar os estudantes e assim, tomara que realmente ajude, porque a Anvisa é uma instituição muito boa, gostei muito de trabalhar e tomara que entre pessoas capacitadas lá. Ele já trabalhou dentro da Anvisa, sim, né? Sim, trabalhei na instituição durante 5 anos, né? E lá fiz grandes amigos, é uma instituição bacana, com estrutura muito boa, proporciona a seus servidores capacitações, viagens, inclusive internacionais, e assim, todos que estão estudando, permaneçam no intuito e façam valer mesmo que seu objetivo vai ser alcançado e vai valer a pena. É uma instituição muito bacana de trabalhar. Vocês perceberam que recado bonito? Tudo isso por causa da competência e da persistência, né, do jovem Renato, né? Renato Rocha. Sim. Muito obrigado, Renato. Nada, obrigado. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Objeto direto preposicionado. Primeira coisa que você tem que saber é que sujeito não é preposicionado. Sujeito não começa com preposição em língua portuguesa. Então veja lá. Se eu tenho a frase, o leão o caçador admirava, essa frase é ambígua. Se eu ponho o verbo no meio, o leão admirava o caçador, está claro que o sujeito é o leão e o caçador é o objeto. Se eu inverto a frase e põe o caçador admirava o leão, está na cara que o caçador é que é o sujeito. Mas se eu pego o verbo, ponho para o final ou ponho no início, admirava o leão o caçador, você vai perceber que a frase fica ambígua. Você não sabe quem é que admirava quem. Então o que você vai fazer? Se você coloca uma preposição aqui, o que você está mostrando? Está mostrando que o sujeito é esse. Porque sujeito não começa com preposição. Então esse o leão é o objeto direto, que na realidade é preposicionado. Ele recebeu uma preposição, tá certo? Para poder mostrar que era objeto. E o sujeito passa a ser o outro. Veja nessa frase, o leão o caçador admirava. Se eu sei que sujeito não é preposicionado, eu posso botar um a aqui. Então, o leão ao caçador admirava. O que aconteceu? Eu estou mostrando que o sujeito é o leão e ao caçador é o objeto direto preposicionado, certo? Nesse caso, você tem um objeto direto preposicionado evitando duplo sentido, para evitar o duplo sentido. A preposição é facultativa, porque não é o verbo que exige a preposição. O verbo não exige preposição. O caçador admirava o leão.
A preposição não é exigida pelo verbo, por isso que ela é facultativa. Ela só foi colocada porque você quis inverter a frase e você é obrigado a colocá-la para evitar o duplo sentido. Então você tem aqui o quê? Objeto direto preposicionado, evitando duplo sentido. Segundo caso, comi o bolo. Se eu chego e falo, eu comi o bolo, o cara vai falar, poxa, que sujeito faminto, né? Porque eu comi o bolo todo. Mas se eu quero dizer que eu só comi uma parte do bolo, eu vou botar uma preposição aqui, ó. Comi do bolo. Não foi o verbo comer que exigiu a preposição. Fui eu que quis dizer que eu comi só uma parte. Então eu botei o de e eu transformei isso que era objeto direto, num objeto direto preposicionado. Para dizer parte, comi parte do bolo. Vai se chamar objeto direto partitivo. Bebi o guaraná. Ou a minha sede era muito grande, ou então eu digo bebi do guaraná, bebi só uma parte do guaraná, certo? Então, nesse caso, eu tenho o objeto direto, passou a ser preposicionado para indicar a parte. Então, veja só, indicando parte do objeto. Objeto direto partitivo. Preposição facultativa. Por que é preposição facultativa? Porque não é o verbo que exige essa preposição. É você que quer dizer uma parte, não o verbo. Entendido ou não? Então, é objeto direto partitivo. Outro caso, sacar a arma. Eu posso dizer, eu saquei a arma. Mas se eu quiser falar com um pouco mais de estilo, eu posso falar, saquei da arma. Sacar da arma. Aí eu passo a ter um objeto direto preposicionado. Não é o verbo que exigiu a preposição, foi a minha escolha de estilo. Procurar alguém. O verbo não precisa de preposição aqui. Eu tenho um objeto direto. Mas por questão de estilo eu posso dizer procurar por alguém. E aí eu passo a ter um objeto direto preposicionado. Por questão de estilo. Não é verdade? A preposição é facultativa, ela não é exigida pelo verbo. É o falante que, por estilo, resolve colocar a preposição, né? Outro caso, amo Deus. É assim que se fala, que se deve falar normalmente, porque Deus é objeto direto. Tá? Eu amo o menino. Mas, normalmente, esse objeto direto, ele aparece assim, amo a Deus. A preposição entre o verbo e o objeto, ela representa uma distância psicológica entre o sujeito e o objeto. E representa também uma certa reverência. Então, amo a Deus, eu posso ter um objeto direto preposicionado aqui, para dar uma ideia de reverência, de distanciamento psicológico. Quando eu digo, por exemplo, amo a meus pais, eu também eu estou colocando um objeto direto preposicionado pelo mesmo sentido. Não amo Tupã, mas eu posso dizer com respeito e reverência, dizer não amo a Tupã, objeto direto preposicionado. Nesse caso, o que eu tenho? O objeto direto sendo Deus ou pessoa como objeto direto. E eu querendo colocar uma preposição facultativa para a ideia de distância psicológica ou reverência ou respeito, né? Bom, ele entende a nós, nós a ele. O que está acontecendo? A nós. A nós é aqui um pronome pessoal oblíquo. Por que ele não é reto? Porque ele não é sujeito. Ele é o sujeito, é pronome reto. O nós aqui é um pronome oblíquo. Os pronomes oblíquos tônicos, eles exigem preposição. Eu não posso dizer ele entende nós. Ele pode dizer ele nos entende, mas aí é oblíquo átono. Mas quando eu digo ele entende a nós, eu tenho que botar a preposição antes do oblíquo tônico. Nós entendemos a ele. Também a mesma coisa aqui vai acontecer, né? A ele, ou a preposição aqui, objeto direto preposicionado, a mesma coisa que aqui, objeto direto preposicionado. Por quê? Porque eu tenho pronome oblíquo tônico, que vai exigir essa preposição. Não é o verbo que está exigindo. A quem amamos. Olha aqui outra vez, esse quem é um pronome tônico. Não é oblíquo, mas é um pronome tônico. E ele vem preposicionado também, objeto direto preposicionado. Quando é que nós temos esse caso, então? Como é que nós vamos explicar isso? Nós vamos dizer o seguinte, pronome tônico como objeto,
né? Pronome oblíquo tônico como objeto. Você vai ter preposição sempre. Pode ser oblíquo ou não. Se ele for tônico, ele vai ter preposição sempre. Mas não é o verbo que exige, é o pronome que exige. Por isso que se chama objeto direto preposicionado.